Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre menino. Eu tenho uma da Apple para te contar. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na plataforma de podcast que você quiser. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. Menina, eu tenho uma da Apple para te contar. Apple, né? É uma derrota grande, né, Cora? É uma derrota gigante. E que, para quem usa iPhone, vai mudar muito a vida. Acho bom. Eu também acho. Vem. Sabia que um dos pacientes mais jovens do Brasil a passar por um transplante cardíaco contou com uma rede de solidariedade? Essa história é do Gabriel e olha, ela é tocante. Ele nasceu com um problema grave no coração e com apenas 2 meses de vida passou por um transplante no Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, em que 60% dos atendimentos são pelo SUS. Olha, aqui no Meio, a gente acredita em construir futuros. E uma forma de fazer isso é destinando parte do seu imposto de renda para salvar vidas como a do Gabriel. E sem pagar nada mais por isso, tá? Se você tiver IR a pagar, o valor doado será subtraído da quantia a pagar. Caso tenha IR a restituir, o valor doado será somado à sua próxima restituição. É simples, legal e transforma vidas. Clica aqui no link da descrição desse vídeo ou aponta a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e contribua. Agora, mudanças à vista para quem, diferentemente de você, usa iPhones. Eu sei, você não está nem aí. Mas, para nós outros, faz diferença. E a Amazon anunciou na semana passada que o app do Kindle vai começar a ter o botão compra esse livro agora. O app do Spotify vai ter um botão assine agora. O Patreon, que é aquele app que tem artistas, fotógrafos, designers, tudo mais que divulgam o seu trabalho, vai ter um botão, clica aqui e assine agora. Aí você está olhando para mim assim do tipo, do que você está falando? É que como a Apple impõe uma taxa de 30% a qualquer compra digital que você faça dentro de um iPhone, essas empresas grandes como Amazon, como Patreon, como Spotify, não tinham esse botão para assinar. Você tem que ir ao site da Amazon comprar o livro, você tem que ir ao site do Spotify assinar o serviço, você tem que ir ao site do Patreon assinar o serviço. A Netflix falou que por enquanto não vai mudar nada, por enquanto você ainda precisa ir no site da Netflix, e tudo por causa dessa taxa de 30%. O que aconteceu? Na semana passada, na semana retrasada, na verdade, um juiz na Califórnia decidiu que a cobrança da Apple é ilegal. Isso foi um processo aberto pela Epic Games, aquela empresa que faz o Fortify, né? O Fortnite. Tá aqui o tio Sukita errando o nome de videogame, né? Mas meus filhos jogam e gostam muito, tá? Então, mas a Epic Games processou a Apple justamente por isso, dizendo, mas pera um instantinho, como que eu não posso fazer uma cobrança, eu tenho que pagar uma coisa para você? Porque se você compra uma coisa física pelo app da Amazon, você não tem que dar nada para a Apple, mas se você compra uma coisa digital, precisa. E aí o Kindle, o livro é digital, o Patreon é um serviço digital, o Spotify é música digital, tal. Então, a gente parece estar vendo uma mudança, que é uma mudança que vai ter um impacto imenso, principalmente na indústria de videogames para celulares. Por quê? Porque, apesar da popularidade de Android,
por alguma razão que não é de toda explicada, e não é só o poder aquisitivo, usuários de iPhone fazem muito mais compras digitais do que usuários de Android. A App Store da Apple é muito mais rica do que a Play Store do Google. É uma coisa de hábito, a interface é mais amigável, sei lá. Estranho isso, né? Não, mas é um dado do mercado. E isso é um problema para as empresas de videogame digital feito para celular, porque elas precisam estar no iPhone, porque você vende mais no iPhone, e, no entanto, o jogo é muito mais caro no iPhone, porque você não pode absorver o prejuízo desse 30%. Mesmo que você diminua a diferença e absorva parte do prejuízo por causa da taxa que você tem que pagar a Apple, ainda assim tem uma diferença. E isso deve mudar agora. Olha, se você pensar bem, essas taxas são sempre extorsivas, né? 30%, que empresa tem? Isso é realmente péssimo. Quando você para pensar, e olha, é uma coisa que você vai dizer, usa o game quem quer, mas eu acho que isso tudo joga o custo de toda a nossa vida digital. Encarece, né? Encarece a vida digital das pessoas e encarece tudo em volta. Isso. Por quê? Digamos que eu tenho uma granja, adoro jogar no meu celular e ganho dinheiro com as minhas galinhas. Se eu tiver que pagar 30% de taxa, quer dizer, se eu tiver que pagar 30% a mais em cada jogo que eu faço, eu tenho que cobrar 30% a mais nos meus ovos, ou sei lá, pelo menos dar um aumento àquilo que cubra a minha diferença, porque senão eu não vou poder viver. É um pouco assim como se você, sei lá, você compra uma picape Ford. Você não gosta muito do volante, você quer trocar por um volante de piloto de Fórmula 1. Você quer, porque você é uma pessoa de muito bom gosto, você quer aquela coisa de caminhoneiro, né? Trocar a cabeça ali da marcha maravilhoso. Por uma daquelas cabeças de marcha de acrílico com alguma coisa... Com siri dentro. Com siri ou com uma Nossa Senhora da Aparecida. Acho que o siri não tem igual. A do siri com umas purpurinas. Você quer trocar o estofamento de tecido que veio por um de couro artificial, couro sintético. E para cada coisa que você vai trocando naquela picape que você comprou e que pertence a você, para cada coisa que você compra, você tem que pagar 30% para a Ford. É horrível. Não é? Porque, veja... É uma coisa de agiota, é uma coisa de máfia. É uma coisa... Agora, eu vou te falar uma coisa. De todas muitas coisas que a Apple faz, onde que ela faz mais dinheiro? Com isso, não? Com isso. Claro. Não é vendendo iPhone. É porque isso é passivo, eles não precisam fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Bem, gerenciar uma App Store que Sim. de fato não tem... É uma App Store que tem muito menos vírus, muito menos malwares do que a do Android, né? É uma App Store mais bem gerenciada. Mas vá. Mas já não faz tanta diferença, viu? É? Fazia muito num primeiro momento, hoje não faz nenhuma. Imagino também que com inteligência artificial... Eu acho que isso é uma coisa de extorsão. Aliás, a economia capitalista é muito baseada em extorsão. E quando você vê um cara como o Trump no poder, com essa coisa das tarifas, porque o Trump tem uma coisa curiosa. Ele é um cara tão desligado, ele tanto não se enxerga, que ele não percebe a transparência dos gestos dele, né? Então, essa atitude dele com Zelensky, por exemplo, que eles têm que conseguir o contrato de terras raras porque eles ajudaram eles com a guerra. Enfim, é tudo transacional. É tudo uma taxa. Que você vê que o Trump só consegue raciocinar em termos de taxa. Uhum. É uma mentalidade extorsiva, né? Eu não compararia a Apple com o Trump. A Apple inventou um negócio, inventou um modelo de negócio. É só que a justiça
está argumentando A que... máfia inventou o modelo de negócio do Trump, mas enfim. Eu também não compararia a Apple com a máfia agora. Ah, eu não sei, eu ando tão irritada Eu tô vendo. com tudo isso que eu estou comparando tudo. Não, mas no fim das contas eu acho que a maneira como eu diria é o seguinte: esse é um mercado sem regras e que está sendo inventado. Por isso que eu falo, a Apple inventou um negócio. Não é só inventar um aparelho de celular que tem uma determinada característica, e ela fez isso. Né? Inventou... não é que ela tenha inventado o smartphone assim, do tipo, nunca ninguém tinha pensado em ligar um celular com a internet. Imagina, tinha. Mas ela inventou a cara que o smartphone adquiriu. Isso sim. E a partir daí, ela percebeu, com o smartphone já lançado, opa, eu posso botar isso aqui, tem um potencial de ser um computador, eu vou botar uma loja de aplicativos aqui, eu vou garantir a qualidade e a segurança desses aplicativos. Eu preciso de uma grana para financiar isso, o que é lógico. Sim. E aí ela percebeu, não, peraí, eu tenho um negócio aqui, eu vou fazer dinheiro com isso. Ela foi montando o negócio. O que a justiça agora está se virando e falando, olha, isso é uma prática anticompetitiva, porque na verdade você está diminuindo a capacidade de players nesse mercado de estarem à disposição de todo mundo, quer dizer, todo mundo que tem um smartphone tem o direito de ter um determinado aplicativo. Se você cobra no seu ambiente condições que são muito distintas do outro ambiente, você está diminuindo as possibilidades de empresas concorrerem e inovarem. E a partir daí isso se torna uma prática anticompetitiva. Você está abusando do seu poder de monopólio. E aí é uma decisão da justiça e tudo bem. Eu não acho que seja uma coisa mafiosa. Eles inventaram um negócio, eles inventaram as regras, eles têm o direito de fazer isso. Aí a justiça se vira e fala se aquelas regras daquele negócio radicalmente novo que existe estão em conformidade com as leis de livre concorrência ou não. Não estão. Não. Não estão. Então não pode. Mas olha, nada na Apple, desde o seu princípio, se baseia na livre concorrência. Porque toda essa estrutura vertical da Apple, você vai dizer que é uma implicância minha, mas de a gente precisar usar a Apple, de você não poder transferir coisas direto para o teu computador, tudo isso era uma tentativa de tolher o usuário. Você pode dizer, estava protegendo o usuário de si mesmo. Quer dizer, você não vai deixar o usuário chegar direto nos arquivos para o usuário não apagar todo o seu conteúdo, mas é uma tática desagradável. Nunca teve sequer qualquer relação com o open source, que era a verdadeira ideia do bem digital das massas, né? O open source sempre foi aquela ideia de que a internet, até mais do que a internet, né? De que os computadores são um bem comum, a gente tem que trocar software. É uma coisa muito bonita na raiz do open source, aquela coisa meio hippie de paz, amor e prosperidade para todos. Certo. E a Apple sempre foi radicalmente contra isso. Bill Gates também. Bill Gates também, mas o Bill Gates não punha travas que a Apple punha. Não, é verdade. Mas aí eu vou argumentar que um ponto fundamental, que é que aquela época ali, anos 90, início dos anos 2000, que tudo quanto é usuário de PC vivia com problema de vírus, eu nunca tive um vírus na minha vida. A gente aprendeu muito com vírus. Nice try. Tinha essa vantagem. Olha, eu vou dizer, é que aquilo me irritava, porque, sim, a gente pegava vírus, sim, a gente quebrava a cara. Eu não sei quantas vezes eu tive que reformatar computador, que é uma coisa que nenhum ser humano precisaria fazer nunca, jamais em tempo algum. Mas, olha aqui, era a ideia de que, de um lado, você tinha uma empresa que considera que os seus usuários são adultos, faz o que quiser. É claro, você comprou aquela máquina, é tua. Sim. O outro deixa você comprar a máquina, mas te mantém no jardim de infância. Eu jamais me senti no jardim de infância. Eu só me senti como tendo um computador que era seguro, muito fácil de usar, que não me dava trabalho.
Eu discordo disso. Cara, eu fui muito radical. Hoje eu sou menos radical do que eu era naquela época. Eu entendo. E no fim das contas, são de fato duas filosofias diferentes. Porque o que a Apple te oferece como para o usuário é um ambiente mais fechado, sim, com mais limites, sim, e muito mais simples de usar, muito mais fácil de usar. Ela pensa no computador enquanto eletrodoméstico, aquela coisa que é fácil, é simples, não dá trabalho. Tipo, você não fica pensando, você não gasta tempo pensando o que o computador é, como é que funciona, o que tem que ligar, o que tem que... O PC te dá mais liberdade, mas essa liberdade vem ao custo de mais trabalho. Você tem que estar sempre muito consciente, você está sempre trabalhando pro computador. Hoje já não, né? Hoje já não, porque você está muito mais próximo do que... Eu vou te dizer que mesmo naquela época, a gente está falando aqui 20 anos atrás. De 20, um pouco mais do que isso até. Naquela época, você tinha o trabalho se você quisesse. Porque se você usasse tudo direitinho, você não tinha grandes problemas, não. Eu te dou um exemplo. Eu uso iPhone e minha mulher usa iPhone. Eu uso Mac e minha mulher usa Mac. A gente tem 2 iPads lá em casa. Cora, a gente troca arquivo por AirDrop o tempo todo. Tipo, simplesmente um celular manda o arquivo para o outro. E é uma coisa de aperta num botão de compartilhar, escolho aquilo, vejo o celular da Lia, passo para o celular da Lia. Você pode fazer. Outra coisa, eu quero publicar um troço no Instagram, eu escrevo o texto no Mac, copy, abro o meu Instagram, cola. Mas eu faço isso com... Você escreve no computador, copia e cola no seu celular? No meu celular não. Ah, não, mas eu colo no meu celular. Mas eu abro o meu Instagram no computador. Tudo bem, mas você nunca teve um momento que você precisava pegar um texto que está no seu computador ou um arquivo que está no seu computador e colar no seu celular? Mas aí eu vou para o meu Google Drive ou qualquer coisa assim. Não, eu só copio e colo mesmo. Não, olha, são formas de trabalhar diferentes. O que a Apple construiu era muito interessante. Continua sendo. Tá bem. O ponto que eu estou fazendo é o seguinte. Você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. A ultra simplicidade e a liberdade de fazer o que você quiser com a máquina. Concordo com isso. E é isso que tem no mercado. É isso que tem no mercado. Te oferece uma plataforma que está toda muito coligada e que é muito fácil de usar. E é muito interligada. E você vai ter limitações a respeito de o que você pode fazer nessa plataforma. Agora, o que eu me questiono é o seguinte. Essa concentração de dinheiro que você vê nas grandes empresas hoje, isso é uma falha do sistema. Você não poderia ter empresas concentrando tanto poder. Eu concordo. Aí eu concordo inteiramente com você. Sabe? E aí é um problema do Vale do Silício. Apple, Microsoft, Google, Meta, Então, isso, Amazon. Essas exatamente, 5 são isso um problema. não é possível. Aí eu concordo inteiramente com você. Essas 5 Sabe, são um problema. Isso cria... Elas ficaram poderosas demais. Isso cria um tipo de sociedade complicada, uma dependência dos usuários, e na verdade elas estão com a faca e o queijo na mão. É verdade. E não só em relação aos usuários, em relação aos outros fabricantes. Se você quiser entrar com um sistema hoje, você não vai conseguir. E nesse momento, pelo menos um pedacinho do monopólio da Apple caiu. Sim, isso é uma boa notícia, com certeza é. Temos livro? Temos sim. Ih, menino, que livro. Orbital, de Samantha Harvey. Eu tenho falado muito aqui que é um dos melhores livros dos últimos tempos. Você escreveu sobre ele, né? Escrevi sobre ele. Agora eu vou te dizer o seguinte. É o melhor livro que eu li esse ano.
Ah, é mesmo? É. Aliás, É ficção científica como parece? não. Ah, não? Quer dizer, é muito difícil dizer o que é esse livro. O que é esse livro? Esse livro é um dia na vida de 6 astronautas na estação espacial. Tem russos, tem uma moça do Japão, tem canadenses, enfim. Estão todos lá. E eles dão 16 voltas à Terra, fazem 16 órbitas, durante essas 24 horas. Quer dizer, eles veem o nascer do Sol e o pôr do Sol várias vezes ao longo do dia. Mas, olha, não tem nada a ver com a estação espacial. Você acompanha o dia a dia deles, 2 fazem teste com camundongos, por exemplo, todos fazem pesquisa com o próprio corpo, porque ficar em gravidade zero é muito problemático. Cada um tem o seu trabalho, eles todos são extremamente profissionais. Não acontece nada de fora do comum, quer dizer, você está esperando que vão ter que consertar a nave, situação de perigo. Não, nada. Então é difícil até dizer que isso aqui é um romance, porque ele não tem um enredo tradicional. E não sei se uma coisa que se passa na estação espacial é necessariamente ficção científica. Porque aquilo é um cenário como outro qualquer. Ela, na verdade, Certo. ela usa esse espaço para fazer reflexões sobre a beleza do mundo, sobre a fragilidade humana, sobre a nossa relação com o planeta, sobre a ligação dessas pessoas com aquela estrela lá longe, com aquele ponto lá longe que eles estão vendo, mas quer dizer que os atrai, mas do qual são tão distantes. Uhum. E a casa deles está lá e tudo que importa está lá. E ela faz isso com talento, com uma escrita tão bonita. Ao mesmo tempo, ela pesquisou muito a estação espacial. Ela consegue te contar exatamente como é que é o dia a dia deles lá. Tanto que, enquanto eu estava lendo esse livro, eu fui muito para o YouTube para ver os astronautas mostrando a estação espacial e descobrir como vão ao banheiro. É realista? É totalmente realista. É totalmente legal. realista. Legal. A única coisa que você pode vagamente dizer que é ficção, porque fala de astronautas, porque fala do espaço, porque ela nunca esteve dentro da estação espacial. Mas se você fizer um texto sobre um hotel na Europa, por exemplo, você pode fazer um encontro romântico entre 2 personagens no Hotel dos Alpes, sem ir lá, né? Então, não sei como classificar esse livro, na verdade, exceto que é o melhor livro que eu li esse ano. Ele ganhou o Booker Prize. Uau. Em 2024, absolutamente justificado. Porque é de uma originalidade, sabe? São muitas ideias, muitas reflexões. Ela usa isso tudo como uma desculpa para refletir sobre o mundo, sobre a gente, sobre as relações interpessoais. Agora, há muito tempo que você não falava de um livro que me desse tanta vontade de ler, sabia? Até porque parece pequenininho. Ele é uma leitura pequenininho, rápida, né? ele é pequenininho, ele tem, vou te dizer, tem... 140, 150? Não, 189 páginas, mas é pequeno, você lê realmente... Essa tradução de português está muito boa, aliás, Adriano Scandolara. Uhum. Mas é muito interessante. Ah, que bacana. Muito, muito interessante, muito delicado. Uhum. Sabe, as histórias são muito bonitas. A astronauta japonesa acaba de saber que a mãe dela morreu. E o que você faz? A mãe morreu lá, naquele planeta que está lá longe. O que você faz com esse conhecimento? O que isso altera a tua vida naquele momento, né? É muito, muito bom. E essa coisa do cotidiano da estação também é muito interessante, porque a gente não sabe um monte de coisas sobre a estação espacial, né? Não é uma coisa que a gente
já deixou de ser uma novidade. Toda hora tem astronauta lá. Claro. E você fica vendo um dia a dia que é esquisito, porque não tem dia e noite para começo de conversa. Dia e noite são artificiais. Porque você tem, na verdade, 16 dias e noites dentro de um dia. Você dorme dentro de um saco, feito se fosse uma lagarta, no casulo, porque você não tem gravidade. Me dá uma certa... Cheguei à conclusão que ser astronauta é terrível, é uma profissão horrorosa. Perdeu qualquer romantismo na minha cabeça. Mas eu acho que é isso mesmo. Você chega à conclusão, meu Deus, é muito sacrificado esse trabalho, porque você está 24 horas por dia num espaço, isso te deixa bastante claustrofóbico, imagina? Longe da Terra, imagina isso também. Às vezes eu estou em São Paulo, fico com saudade de casa e dos gatos, agora você imagina. Você está lá vendo a Terra. É uma situação angustiante. E ela trata todos esses níveis da questão muito bem, muito bem. E eu li num momento particularmente interessante, porque eu li quando aqueles 2 astronautas foram lá para a Estação Espacial. Agora, recentemente, eles iam passar 8 dias e acabaram ficando 8 meses. Uhum. E havia até aquela discussão se eles iam voltar, quando é que iam voltar, quando iam trazer essas pessoas de volta. Então, eu li esse livro naquele momento, foi muito interessante, porque parecia que estavam falando desses personagens aqui. E a gente descobre coisas. A Estação Espacial fede muito, horrivelmente. Sem janela para abrir naquela porcaria. Né? Você tenta limpar. Todos os suores. Exato. Você, em 1 ou 2 dias, você se acostuma e pronto, mas o primeiro impacto é forte. E por aí vai. Olha, e isso dentro de uma reflexão. É realmente uma reflexão, sabe? Eu acho que... Eu não gosto muito de ficar repetindo a mesma palavra, uma reflexão poética sobre a vida, mas é muito isso, sabe? Uhum. Eu gostei. Quem nós somos, como nos damos com os outros, qual é a nossa ligação com o nosso planeta. Gostei. Nossos sonhos. A gente se vê na quinta-feira? A gente se vê na quinta. Entra até quinta-feira. Você lembra do Me Too? Aquele movimento em que muitas mulheres quebraram o silêncio e expuseram casos de abuso de poder e violência sexual contra elas? Pois é, agora é hora de levar essa conversa para um nível ainda mais profundo, envolvendo mulheres e homens de todas as gerações e estilos de vida. É isso que propõe a série Me Too e Agora, que acabou de entrar no streaming do meio. A produção discute o tema para além das manchetes, examinando fatores que permitem que o assédio sexual persista no ambiente de trabalho. Os episódios mostram também como a cultura popular, a desigualdade salarial, a discriminação de gênero e as questões interconectadas de raça e classe afetam a forma como a sociedade vê as mulheres. E olha, homens também são envolvidos nessa discussão, tá? Para debater caminhos que tragam mudanças positivas e duradouras. Assina o Meio Premium e assista agora. E olha, quem é Premium ganha acesso também a 2 revistas semanais, descontos em cursos, novidades em primeira mão e participação na nossa comunidade. Experimenta, tá? Duvido que você não vai gostar.